Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma ação promovida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A todos vocês do YouTube também, bem-vindos a mais essa ação. E hoje nós estamos contando com a presença do ilustríssimo delegado Emanuel Odavi, titular da Delegacia de Estelionato de Curitiba. Ele tem uma expertise de longa data no assunto e vai nos abrilhantar com esse tema aqui. Nós já contamos com a sua pergunta via YouTube, coloquem lá, não esqueçam de colocar. O Edgar está dando todo esse suporte, esperando a sua questão, que vai passar para o delegado, que está pronto a responder, né? E aqui também contamos com a mediação do Girá Menezes, que também é nosso servidor, auditor de controle externo, e aguardamos vocês nessa participação muito ativa nesta palestra. É uma breve introdução e eu convido agora o nosso presidente Fábio Camargo para dar as boas-vindas ao nosso palestrante. Obrigado, Cleuzinha. De forma bem rápida e objetiva, mas não poderia ser diferente, dá boa tarde muito especial, um agradecimento em nome do Tribunal de Contas do Estado do Paraná ao doutor Emanuel. A gente sabe da vida atribulada, da correria, mas até por bem estruturado e organizado que é a nossa Polícia Civil do Estado do Paraná, a nossa Delegacia de Estelionato. Então fica aqui o nosso agradecimento do seu tempo. A gente sabe que a prevenção a gente ganha na frente. Então, com certeza, o senhor está aqui hoje exercendo a sua função e, consequentemente, estamos ganhando na frente. Também quero agradecer o nosso servidor, o senhor Girá, doutor Girá. Muito obrigado. Afinal de contas, nós precisamos dessa intermediação e, consequentemente, em seu nome, agradecer à Escola de Gestão, a Cleo, que sempre carinhosamente está aí atendendo e dando as boas-vindas em nome dos servidores e de todo o nosso Tribunal de Contas. Bem, eu só queria aqui, doutor, fazer o meu testemunho. Afinal de contas, fica fácil quando a gente se entende e quando a gente se coloca no lugar daquele que, infelizmente, por desconhecimento, acaba sendo prejudicado. Então, eu vou iniciar com humildade, mas usando a minha prerrogativa. E o senhor, posteriormente, obviamente, responde no momento oportuno, obviamente, em respeito à nossa polícia. Mas eu vou ficar aguardando essa resposta. O fato é que vou acompanhar porque não consigo realmente dar a segurança, creio eu, necessária para as redes que tenho, até porque essa geração está difícil de acompanhar. Fiquei muito tempo sem usar. Tenho, infelizmente, um caso emblemático, não sei se só no Paraná, ou pode ser, infelizmente, no Brasil, mas recentemente a nossa justiça reestabeleceu minha rede social Facebook, que havia sido cortada, e o judiciário, obviamente, entendeu que a segurança da informação ela é importante para o cidadão. Só que no restabelecimento, o número de seguidores diminuiu. E o senhor já cantou antes, né? Então fica aí esse tipo de questionamento, quer dizer, um questionamento prático, objetivo e que está no momento acontecendo. Isso faz 4 dias, 4, 5 dias que o Poder Judiciário confirmou o que todos nós sempre acreditamos, né? Na constitucionalidade da liberdade do poder de expressão. No mais, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, doutor Fábio. Obrigado aos gestores da escola. Vou iniciar para o pessoal que está em casa e para o pessoal que está assistindo aqui, pedindo para que todos peguem os celulares e não guardem os celulares. Fiquem com os celulares nas mãos, porque nós vamos usar os celulares. Então, essa palestra vai ser um pouco diferente. Nós vamos falar um pouco da evolução dos golpes, desde a pandemia até os tempos até agora, né? Como se tivesse muito tempo da pandemia até hoje. Quais são os principais golpes, como vocês devem se proteger. Nós vamos falar, e o que eu falo para vocês hoje, nós falamos para pessoas que têm 1 milhão de seguidores, para empresas que têm mais do que isso e precisam de suas mídias sociais para se proteger, mas o que nós vemos hoje é que essas mídias sociais são afetadas desde pessoas que têm 200, 20, 30 seguidores, até pessoas que têm e dependem de toda a sua gestão econômica das suas mídias sociais. Então fiquem com os celulares ligados. Aí no YouTube também, quem está aqui pode deixar o celular ligado, não precisa desligar. Alguns dados, antes da gente começar a falar de proteção especificamente, o que aconteceu na pandemia de 2019 para 2020? Nós tivemos um aumento real de 16% dos casos de estelionatos no Paraná. Ou seja, quando eu assumi a delegacia de estelionato em 2019, nós tínhamos lá o golpe do bilhete premiado, em que o estelionatário abordava a senhora na saída do mercado, no banco, e daí chegava um outro estelionatário e fazia uma engenharia social para enganar aquela senhora, mas aquilo era feito pessoalmente. O que aconteceu em 2019? Nós sabemos, as pessoas ficaram nas suas residências, não tínhamos mais movimentações nas ruas, e os estelionatários, eles são oportunistas. Eles migraram o modus operandi deles para crimes virtuais. E nós tivemos um aumento vertiginoso, por exemplo, de 17 mil estelionatos no primeiro semestre de 2019 para 20 mil estelionatos no Paraná em 2020. É um número significativo, um aumento significativo. Em contraposição, se nós formos ver os dados, por exemplo, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, nós tivemos redução significativa dos crimes violentos. Por exemplo, roubos de veículo, roubos de carga, estabelecimentos comerciais. Nós podemos falar que isso foi uma situação fática que aconteceu porque não estávamos tendo movimentações. Não foi um financiamento massivo por parte do Estado em segurança pública, em policiamento preventivo através da PM ou da Guarda Municipal através dos municípios. Mas a pergunta é, como que nós chegamos desse aumento de 16% dos golpes de 2019 para 2020 e agora em 2022 nós temos um aumento de quase mais de 20% de estelionatos só no estado do Paraná. Eu gosto de trazer aqui uma dualidade dos crimes cometidos na década de 90 e dos crimes que são cometidos agora. Na década de 90, eu trouxe alguns exemplos para nós vermos, nós temos alguns casos emblemáticos de sequestros. A Sara Abravanel, o Wellington Camargo, irmão do Zezé de Camargo e Luciano. Quem é um pouco mais de idade vai lembrar desses casos. Crimes violentos, o irmão dele teve a orelha decepada. A Patrícia Bravanel também teve a sua liberdade cerceada. O próprio Silvio Santos, o Washington Oliveto, um publicitário de renome na década de 90, também foi sequestrado. Então nós podemos falar que na década de 90, esse crime era o crime da moda. Era o crime que dava dinheiro para os bandidos, para o pessoal que praticava esse tipo de conduta. E por quê? Precisava de uma estrutura organizada, um especialista em armamentos, precisava de um especialista, em alguns casos, em fuga, carros bem equipados. Geralmente teria que ter uma fazenda ou uma chácara para levar a pessoa que tinha tido a liberdade restrita. Ou seja, você não fazia isso com 2 ou 3 pessoas no mesmo modus operandi daquela criminalidade da farmácia, que o cara está passando na frente da farmácia, está com uma arma, vai lá, assalta o rapaz da farmácia. Em contraposição, nós temos hoje o novo cangaço, que é uma espécie de crime que é ligado com esse crime de sequestro e cárcere privado da década de 90. Eu tenho aqui alguns exemplos de jornais da época em que nós vemos quanto tempo que durava uma situação dessa. Aqui o jornal O Globo, ele ficou detido 71 dias num cativeiro e os valores eram valores altos para a época. E ali embaixo, do lado esquerdo, vocês conseguem ver a foto que os
que os algozes mandavam para os familiares, pegando na cabeça, colocando a arma na cara da vítima, afirmando que se não fizesse o pagamento, ia ser cerceada a vida dessa pessoa. Uma outra imagem, nesse caso aqui ele estava indo para a PUC e acabou sendo pego no meio do caminho. Neste outro caso ele ficou sequestrado, ficou numa situação de cativeiro com insetos. Ou seja, nós vemos que isso dependia de uma criminalidade extremamente organizada, com divisão de tarefas específicas para cada um daqueles indivíduos que praticavam esse fato, o que acontece mais ou menos hoje com o Novo Cangaço. E o que o Estado fazia a respeito na época? Nós temos uma situação de uma criminalidade extremamente organizada, em que cada um sabe a sua tarefa, eles pedem um avião, por exemplo, como no caso, um carro para se deslocar até o aeroporto, e quem faz a negociação é uma freira, que apareceu do nada na situação negocial, e que não era freira, na verdade. Investigações posteriores até afirmam que ela poderia ter ligação com os estelionatários, com os assaltantes que estavam lá junto com os reféns. E a gente trabalhava assim numa situação dessa, com total amadorismo, sem saber o que é segurança pública, com uma criminalidade altamente violenta, especializada, mas que permite que uma pessoa totalmente alheia aos quadros do Estado possa fazer uma negociação como se fosse um agente público, onde há pessoas que podem perder as suas vidas. Eu acho que eu não preciso nem continuar aqui o total amadorismo que nós estávamos nessa situação. Por situações como esta, na década de 90, 80, 90, foi criado o Grupo Tigre no estado do Paraná. Uma das unidades de elite das polícias, a Polícia Militar também tem unidades de elite com esse escopo, que cuidam especificamente desse tipo de crime. Inclusive, os delegados do Tigre que passam essa situação dessa freira que se fez passar aí por negociadora. Que, na verdade, teria sido freira em um determinado momento de sua vida, mas tinha guardado o hábito e foi para frente da situação com reféns fazer a negociação com os presos. Em contraposição a isso, senhores, nós temos o quê? Nós temos um Estado e uma década em que houve um incremento tecnológico absurdo, nunca visto antes. Se tínhamos antes uma criminalidade violenta que precisava estar pessoalmente com as vítimas, que precisava ter esse embate com o Estado, isso acabou sendo diluído durante os anos, nos anos 2000 e agora principalmente. É uma pergunta fácil de se fazer, senhores. O que é mais fácil hoje em dia? Você montar uma organização criminosa onde eu preciso de 15, 20 pessoas para fazer, por exemplo, o golpe do Novo Cangaço, com carros, com armamento, alugar chácara, ter um carro blindado, vários carros blindados, ter uma .50, isso não é barato, para você poder ser morto, você poder acabar não conseguir pegar nada daquele seu intento, ou você com um celular, em qualquer lugar do Brasil, você tem um laranja num outro local no estado, que não é o local que você tá acessando, conseguir mandar mensagens para sua mãe se fazendo passar por você. E, às vezes, seus familiares não sabem da situação do golpe, fazem transferências, e esses estelionatários eles conseguem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês. O que é mais interessante para o criminoso de oportunidade? Com toda certeza, é ele ter uma expertise e ele estudar os meios tecnológicos, o que o Estado não fez, e saiu na frente na pandemia. Ou seja, na pandemia, os estelionatos cresceram absurdamente, porque é muito mais fácil você praticar um golpe sem ver ninguém. Através do número do IP, você, no estado do Paraná, praticando o golpe, as contas serem de São Paulo, as vítimas estarem na Bahia, a legislação uma verdadeira bagunça, onde uma delegacia e um poder judiciário acaba jogando a atribuição, a competência para o outro estado, e nós geramos a impunidade. Elenquei aqui alguns fatores que fizeram com que aumentassem crimes virtuais. Alguns, como a confiança cega das pessoas nesses apps que nós acessamos. Tem pessoas que acreditam que o app vai te dar total segurança se você estiver movimentando ele de forma adequada, Instagram, Facebook, WhatsApp. Acredito que os programas são seguros. Se você mexer naquele programa, você não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Oportunidade de negócios. Nós não podemos fechar os olhos para a oportunidade de negócios que a pandemia trouxe no mundo virtual. Muitos e muitos e-commerces foram criados por causa da pandemia.
Da mesma forma que pessoas foram à bancarrota, à miséria, nós temos casos e leadings de sucesso, estrondosos. Nós temos pessoas que ficaram milionárias, empresas que ficaram milionárias com vendas online. A quantidade de usuários cresceu abruptamente. Muitas pessoas não tinham essas redes sociais e, por causa da pandemia, posteriormente, tiveram. Foi um crescimento exponencial, gigantesco dessas redes sociais. As pessoas não têm educação digital. Nós não acompanhamos o crescimento tecnológico com o correspondente dever de cuidado com esse crescimento tecnológico. Nós acreditamos que podemos mostrar todos os dados na internet, RG, CPF, endereço, sem nenhum tipo de problema, o que nós não faríamos na rua. Andando na rua e mostrando dados pessoais, RG, CPF, dados bancários, mas nós fazemos isso diariamente na internet. Engenharia social é um fator que contribui muito para golpes virtuais, e nós vamos falar aqui de engenharia social. Elenquei alguns casos interessantíssimos. É uma técnica de abordagem utilizada para conseguir informações pessoais suas. Técnicas de engenharia social. E a impunidade, principalmente. No Brasil, até alguns anos atrás, a legislação trazia como crime de estelionato pena de 1 a 5 anos. Ou seja, se a pessoa praticasse um golpe de criptomoeda, ou um golpe que não fosse enquadrado no crime contra o sistema financeiro, mas enganando pessoas num valor altíssimo, centenas e milhares de lesados, como cartas de crédito, como fraude de terrenos, ela iria pegar a pena de 1 a 5 anos. Não tínhamos uma legislação específica para golpes virtuais. Como, por exemplo, quando clonam teu Instagram, clonam teu WhatsApp. Qual que é a pena? Será que é justo a mesma pena dessa pessoa ser a pena de um bilheteiro, por exemplo? Não é justo, e não é a mesma pena, porque isso foi alterado no início de 2020. Há uma pena do crime agora de estelionato virtual, uma pena que pode chegar até 8 anos de reclusão, uma pena alta. O que nós conseguimos dividir, então, desses ataques cibernéticos? Ou eles acontecem através de engenharia social, ou seja, é uma metodologia usada para explorar uma fraqueza da vítima, que vai, através dessa técnica de engenharia social, explorar uma fraqueza geralmente emocional da vítima, e vai conseguir informações da vítima. Ou através de técnicas que nós chamamos de phishing scam, que são links maliciosos, que podem se dar das mais diversas maneiras, por e-mail, por mensagem. E devo trazer exemplos para nós, tanto de engenharia social quanto de phishing scam. Engenharia social, pessoal. Eu trouxe 3 casos históricos, e todo mundo vai falar assim, não, eu já vi esse filme. Esse filme do Leonardo DiCaprio, Catch Me If You Can, é um filme clássico. E o Frank Abagnale Jr. foi uma pessoa que existiu e existe ainda nos Estados Unidos. O Frank, simplesmente, ele conseguiu enganar o FBI e os 3 maiores golpes deles foram o seguinte. Ele se fez passar por piloto de uma aviação americana, viajou o mundo inteiro como piloto e, durante vários meses, os seus pares, ou seja, os pilotos, as comissárias, não descobriam que ele era um falso piloto. E ele simplesmente ficou cansado desse engodo que ele estava criando e resolveu mudar, eu não vou ser mais piloto. E ele resolveu ir para a medicina. E ele se fez passar por médico durante um tempo bem significativo em um hospital lá nos Estados Unidos. E ele participava das cirurgias, enganava os médicos. E o que eu pergunto para vocês, senhores, é fácil nós enganarmos uma pessoa que não tem conhecimento técnico. Por exemplo, nós somos analistas, somos da área do direito. Eu consigo enganar uma pessoa que não era da área do direito, falando sobre um assunto, por exemplo. Mas você tentar ludibriar uma pessoa que tem um conhecimento técnico maior que o seu é muito difícil. A engenharia social da pessoa tem que ser muito boa. E, por fim, ele enganou médicos, enganou o pessoal de hospital e foi preso posteriormente só pelo FBI e hoje ele auxilia o FBI em fraudes bancárias, por exemplo. Uma história verídica, o Catch Me If You Can. Um exemplo que é sensacional da história é do Victor Lustin. O que o Victor Lustin fez? Ele, em 1910, em Paris, estávamos tendo uma falta muito grande de mão de obra e de material de ferro em Paris. O que ele fez isso? Ele observou que estava tendo uma falta desse material em Paris e ele chamou os 5 maiores sucateiros de Paris para uma reunião em seu escritório. E ele simplesmente ofereceu a Torre Eiffel para os empresários para desmontar a Torre Eiffel para terem matéria-prima.
Ele falsificou crachás da entrada para a Torre Eiffel, levou os empresários na Torre Eiffel e vendeu a Torre Eiffel para eles. Ele era uma pessoa muito inteligente e viu que eles não iriam pagar o valor total da Torre Eiffel. Então ele identificou daqueles empresários qual que era o mais corrupto, qual que era o corrupto, e pediu propina para o empresário. Pegou a propina e fugiu para o estado de Nova York, nos Estados Unidos. Nessa época, estava em voga os gangsters lá nos Estados Unidos. E ele se aproximou do Al Capone e acabou sendo contador do Al Capone. E não foi preso depois desses golpes. Se vocês acharem que isso está muito distante do nosso mundo, nós temos um caso brasileiro de engenharia social. O Marcelo Nascimento da Rocha. Tem um caso que é famosíssimo dele, mas eu vou contar alguns casos anteriores dele. O Marcelo, de Maringá, ele ia para Matinhos, aqui no Paraná, e ele bateu na delegacia de Matinhos e falou que era policial do Tigre, do grupo especializado do Tigre. E como os policiais acabam não conhecendo quem são desses grupos especializados, eles acreditaram. E o Marcelo fez churrasco na delegacia, pegou arma, pegou viatura da delegacia, se fazendo passar por policial. Isso há muitos anos atrás. Sendo que cumpriu diligências, cumpriu mandados de prisão, se fazendo passar por policial. E numa dessas situações, o policial operacional do Tigre abordou ele e falou: sei que você não é policial, cara. Prendeu ele e ele ficou um tempo sem estar na mídia. Alguns anos atrás, o que o Marcelo fez? Ele não tinha dinheiro, ele pegou carona e foi até o Nordeste. Vocês conhecem essa história? Ele foi até o Nordeste se fazendo passar pelo filho do dono da Gol. Ele simplesmente entrou no camarote, falou que era filho do dono da Gol e conseguia tudo de graça. Almoço, jantares, avião, pegou celebridades, colocava no avião para viajar para Angra dos Reis. Tudo através de técnicas de engenharia social. Conseguiu enganar várias pessoas que eram do meio, da mesma forma que o Vitor Lustin fez, da mesma forma que o Frank Abagnale fez. O que os estelionatários, então, eles fazem ao abordar as suas vítimas? Eles trabalham com as emoções. Daí você vai perguntar para mim: mas Emanuel, como é que um estelionatário vai enganar alguém com medo, por exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão ver se não pode estar lá no medo. Uma prefeitura, vamos contemporizar aqui, uma prefeitura recebe um e-mail falso do Tribunal de Contas sobre a data limite da entrega das contas públicas daquele município, por exemplo. É um e-mail falso, é um phishing. Se a pessoa clicar naquilo, ela vai ter os dados subtraídos por aqueles estelionatários. O estelionatário vai estar usando ou uma desconfiança daquela prefeitura, ou daquele agente público, ou uma questão de ansiosidade, ou uma questão de culpa por estar atrasado ou não. E isso serve para vários crimes. Golpe do bilhete premiado. A pessoa que é abordada, ela acredita que vai ganhar uma vantagem exacerbada, porque o estelionatário afirma que ela tem um bilhete de 1 milhão, mas ela vai dar 500 mil para um desconhecido. E o desconhecido vai lá e dá 600 mil para o estelionatário, em joias, em dinheiro, aumenta o limite do cheque especial. Da mesma forma, os crimes podem ser adequados nessas emoções que os estelionatários acabam trazendo à baila das vítimas. Mas a principal é essa, no crime de estelionato. Ou a pessoa não sabe os procedimentos básicos da vida civil, ela não sabe como é que funciona um procedimento, por exemplo, que um banco não irá levar um motoboy até a residência a pegar um cartão, por exemplo, que é um dos golpes que está acontecendo muito. Ou a pessoa acredita realmente que uma pessoa do nada vai lhe oferecer um bilhete premiado de 2 milhões de reais se ela lhe pagar 1 milhão de reais de garantia. Eu trouxe um exemplo aqui de engenharia social real. Eu trouxe 2 exemplos que afetam mais mulheres e um exemplo real que afeta homem, para a gente não ter maiores discussões. Nesse caso, o que o suspeito fez? Ele se fazia passar por um sheik rico que tinha um sobrinho pobre, coitado. E esse indivíduo fez uma inscrição num site de Sugar Daddy, em que essas mulheres o procuravam para ter encontros de relacionamento. Mas ele falava: eu não quero que vocês se relacionem comigo. Vocês têm que se relacionar com o meu sobrinho.
Então, o que ele fazia? De um computador, de uma área periférica lá do Rio de Janeiro, ele dormia num colchão, ele não tinha cama, ele enganou centenas de mulheres no estado do Rio de Janeiro. Ele se encontrava com essas mulheres em motéis, em restaurantes caríssimos, fazia TEDs ou docs falsos, como se fosse o tio, e posteriormente ele falava que esses cheques, esses TEDs, iriam compensar na segunda-feira, por exemplo. Ele fazia isso na sexta-feira. E centenas de mulheres foram lesadas com esse ardil, com esse engodo que era criado através de técnicas de engenharia social. Eu coloquei aqui um link, vocês podem acessar com o QR Code do celular de vocês. É o modus operandi do estelionato amoroso. É um golpe que aconteceu muito na pandemia. E basicamente consiste no quê? O estelionatário, ele aborda a pessoa na internet e começa a ter uma relação de afeto com a pessoa. Não há necessidade nem de encontrar pessoalmente com essa pessoa. Em um determinado momento, essa pessoa vai estar tão envolvida com o estelionatário que ele vai mandar uma foto ou um vídeo desse daqui que eu vou mostrar para vocês, afirmando que vai mandar um presente para essa vítima. Mas que para ser liberado isso mediante alfândega ou aeroporto, ela tem que fazer uma transferência bancária para o aeroporto ou para a alfândega, o que não é um procedimento correto. Essa imagem te chama a atenção? Uma pessoa mexendo em várias malas com dólares, euros, malas que têm cofres dentro, com valores milionários. Esse é o modus operandi do estelionatário que pratica o golpe do estelionato sentimental. Após ele ter conquistado a confiança da vítima, ele afirma para a vítima que irá mandar para o país, para a cidade onde a vítima mora, uma mala cheia de dinheiro ou presentes. E onde está o golpe, senhores? Ele manda um vídeo chamando a atenção da vítima, como esse aqui, esse é um caso real, e vai afirmar que, posteriormente, a alfândega ou o aeroporto irá entrar em contato com a vítima solicitando a liberação dessa carga. A vítima vai ter que pagar uma taxa, 10 mil, 20 mil reais, para ter R$1 milhão liberados. E ele continua mandando outros vídeos. Vídeos onde supostamente a carga está sendo despachada, tudo no intuito de criar verossimilhança para sua alegação, sendo que a vítima deve depois fazer um depósito de uma determinada quantia para liberar esse valor. É um modus operandi clássico, senhores, aonde ele vai tentar criar uma expectativa da vítima de ganho fácil, como aquele monte de dinheiro, e a vítima posteriormente vai ter prejuízos altos, financeiros e psicológicos. Vamos voltar lá. Então, senhores, nós estamos falando de situações em que as vítimas não são pessoas simples, pessoas que não têm estudo. Casos como esse aqui, e o caso que eu vou mostrar posteriormente, as pessoas têm mestrado, têm doutorado, são pessoas que são analistas judiciários, que trabalham em órgãos importantes do Estado. Esse caso que eu vou mostrar agora, quando nós falamos de engenharia social, eu escondo o número do boletim, mas o que aconteceu? Eu vou relatar para vocês e vocês vão ver o prejuízo que a vítima teve. No ano de 2020, ele recebeu um convite de amizade no Facebook de uma pessoa chamada Aline, com quem iniciou uma conversa. Após um tempo de conversa, ela encaminhou fotos. É um golpe clássico esse. Posteriormente, o pai da Aline entrou em contato com um noticiante, afirmando que ela era menor de idade e tinha problemas biopsicológicos. Que o homem que a Alice estava... Que o homem passou a solicitar valores, sempre com alegações que estavam passando por necessidades ou que a Alice estava internada e precisava de dinheiro para o tratamento. Que o homem informou que a menina veio a óbito, que um tempo depois a mãe da Alice cometeu suicídio, que algum tempo depois um homem entrou em contato afirmando ser policial. E também solicitou valores ao noticiante. Que o noticiante efetuou diversos depósitos, totalizando aproximadamente R$2 milhões nessa situação. Uma situação simples, em que ele foi abordado por estelionatários através da internet, teve uma troca de mensagens, de fotos, o estelionatário afirma que é uma menor de idade, ele é empresário, ele é conhecido, tem uma família estruturada, ficou desesperado, começou isso há 3 anos atrás, mandar dinheiro para os estelionatários, aproximadamente R$2 milhões ele perdeu, né, nesse golpe. Um golpe simples, senhores, foi o que eu disse. Qual que é
a organização criminosa que levanta mais dinheiro? Aquela organização criminosa violenta ou uma organização criminosa que com um celular o estelionatário se faz passar pela mãe, se faz passar pelo pai, se faz passar por policial e consegue 2 milhões durante um determinado período de uma vítima? Então falamos aqui de engenharia social e como a engenharia social pode diariamente fazer com que nós tenhamos comportamentos contrários às nossas vontades. Mas também funciona o estelionato com ataques de phishing. E aí são situações que dependem muito mais do nosso conhecimento e da nossa segurança de TI do que um conhecimento sobre o golpe, por exemplo. Em pesquisas rápidas, em buscas, nós encontramos que somente no ano passado 150 milhões de pessoas foram vítimas de ataques de phishing. Phishing é o termo utilizado tecnicamente para pescaria, em que você vai clicar e na verdade você é o peixe. Porque estão te pescando em relação àquele link malicioso. Quais são os phishings mais encontrados e que foram vítimas dos brasileiros em 2020? E-mails que têm mensagens maliciosas, sites em que você vai clicar e o site é todo fraudulento. Nós fizemos operações tanto com phishings de site quanto de e-mails, e eu vou mostrar depois para vocês. Phishing por telefone acontece diariamente. O estelionatário se fazendo passar por você, para sua mãe, por exemplo, é uma forma de phishing. Por SMS, diariamente nós temos phishing por SMS. Uma modalidade recente é o golpe do emprego. Vocês devem ter visto na mídia. Eles oferecem por 5 horas diárias R$5.000 para você trabalhar, desde que você tenha Pix e desde que você encaminhe para eles uma quantia ou clique no link, que eles vão ter acesso aos seus dados daí. São todas técnicas de phishing. Phishing físico, o estelionatário aborda você para pegar seus dados em saídas de banco, por exemplo, que é os seus dados do INSS, dados bancários. Aqui eu colacionei um exemplo de phishing em que fizemos operação, para vermos a grandiosidade que um estelionatário pode agir numa época de pandemia, onde as pessoas já estavam passando dificuldades, procurando empréstimos em que os juros seriam altíssimos. Os estelionatários viram uma oportunidade, viram ali uma demanda para conseguir enganar terceiros, montavam sites falsos, como sites reais de busca de valores de terceirizadas em bancos, pagavam, por exemplo, Google Ads para alavancar as pesquisas de empréstimo para consignado, empréstimos para negativados, o que não existe. O banco não vai fazer um empréstimo de uma monta grande para uma pessoa que já está negativada, que já está com problema no crediário. E assim eles iam criando empecilhos e pegando dinheiro daquela pessoa que só queria pegar R$1.000. Eles pegavam R$500 daquela família, daquela vítima, usando técnicas de phishing scam. Agora que nós sabemos como que os estelionatários pensam, dividimos entre phishing e entre técnicas em que o estelionatário vai buscar as informações através de conversas, através de engenharia social. Como que nós podemos fazer para nos precaver com relação a isso? É isso que nós vamos fazer agora, é por isso que vocês têm que estar com os celulares ligados. Primeiramente, blindagem digital com senhas. Tudo que nós usamos na internet hoje, acredito que nós nascemos com uma senha já. Todos nós temos senhas. Quais são as senhas que são mais utilizadas no mundo inteiro? E o número e o tempo que essas senhas são descobertas através de mecanismos de crack, de hackers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 até 9, password, mas o que mais chama atenção é a senha chamada senha, que está entre as globais. Demora 10 segundos para um hacker com crack descobrir uma senha dessa. Bom, primeiramente, nenhum de nós pode estar com nenhuma dessas senhas. Em um segundo momento, o que é muito importante? Se você tem vários dispositivos, você deve ter senhas diferentes para cada um dos dispositivos. Você não pode ter a mesma senha do seu app que você acessa o seu trabalho, por exemplo, com a senha do Facebook, do Instagram. Não pode ser a mesma senha. E eu vou explicar por que isso, senhores. Nós vamos fazer um exercício agora. Todos nós vamos entrar no Google e vamos digitar lá, I have been pwned. E eu vou entrar aqui e vou mostrar alguns e-mails. O que esse site faz? A pessoa que desenvolveu esse site, ele
é um analista de segurança da Austrália. E ele compilou, senhores, diversos ataques hackers em diversos sites. Ou seja, se um dia um hacker entrou numa empresa e falou isso, que teve esse ataque hacker, ele compilou esse dado nesse site, a Have Been Pwned. O que você vai fazer então ali no site? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Vocês vão digitar o seu e-mail. Não significa que o seu e-mail foi hackeado. Não quer dizer que entraram no seu e-mail. Quer dizer que, possivelmente, algum e-mail que você usou, o e-mail que você usou, na plataforma, a plataforma foi hackeada. E eles têm alguns dados seus. Ou o password, ou o IP que você utilizou, ou fotos. Vocês entenderam? Se você usa o mesmo e-mail em diversos programas, alguém que queira buscar uma vulnerabilidade sua pode descobrir um desses vazamentos e usar, por exemplo, o seu e-mail e tentar o seu e-mail no teu Instagram, no teu Facebook, por exemplo, que vai ser o e-mail que você utilizou. Vamos entrar lá, vamos ver se a gente consegue mostrar. Vou mostrar o meu aqui. Ó, eu fui espancado, a tradução é espancado. Então você vai colocar lá o teu e-mail. Vou colocar o meu e-mail pessoal. emandavid@hotmail.com. É um e-mail que eu tenho há 40 anos já. E aparece que tem vulnerabilidades esse e-mail. O que significa isso? Que invadiram o meu e-mail? Não. Que possivelmente eu utilizei esse e-mail em algum site que foi invadido. Vamos ver alguns sites aqui. Hotel Urbano. O Hotel Urbano, ele foi hackeado em 2019. Os hackers pegaram dados e eu tinha um cadastro no Hotel Urbano. Eu tinha o e-mail. Se eu fiz o mesmo e-mail do Hotel Urbano que o meu e-mail do Hotmail, que é o mesmo e-mail do Instagram, esses estelionatários podem ter os meus e-mails, todos os meus e-mails de todas as minhas plataformas, entenderam? James. O James, em 2020, teve uma violação. O MyFitnessPal é um app de corrida. Ele teve uma vulnerabilidade também. Não se assustem. Se eventualmente aparecer o e-mail de vocês com alguma vulnerabilidade, o que eu aconselho? Troquem os e-mails. Façam uma varredura nesses apps que vocês estão utilizando, porque pode ser que alguns dados de vocês tenham sido vazados em algum momento. Vocês estão espantados com os e-mails? 5. Então, o Hotel Urbano são e-mails que a gente acaba passando dados e aparecem vulnerabilidades. MyFitnessPal. Daí aparece, por exemplo, o que está comprometido? Endereço de e-mail, endereços de IP, senhas e nome do usuário. Se eu uso em todos os meus programas o mesmo e-mail, se um estelionatário tiver acesso a isso, ele pode ter acesso ao meu Instagram, por exemplo, ao meu Facebook. Eu, como tenho poucos seguidores, ou você que tem poucos seguidores, às vezes não faz diferença isso. Mas tem pessoas que vivem disso. Tem 1 milhão de seguidores, tem 15 milhões de seguidores, que a estrutura toda empresarial faz base nisso, está embasada nisso. Ou é um órgão público, é um órgão do Tribunal de Contas, é um órgão que precisa ter protegido as suas senhas. Vamos voltar lá para a palestra. Há outros sites que fazem isso de forma paga, mas o I Have Been Pwned faz isso de forma gratuita. Então, quando vocês chegarem em casa, vejam com a esposa, com os pais, com os irmãos, se já tiveram algum tipo de vulnerabilidade em sites. O que é interessante também, há outros sites pagos que fazem gerenciamento de senhas. Não sei vocês, senhores, mas eu tenho milhares de senhas. É impossível você decorar todas as senhas. Existem sites que fazem gerenciamento de senhas. São senhas criptografadas. Por exemplo, o Password, OnePassword. Você vai ter uma senha que vai ser criptografada e dentro desse site você vai ter todas as outras senhas. Em um cofre virtual que você vai poder fazer transações mais garantidas, vai poder ter mais proteção para os seus e-mails. Esse é o OnePassword. O I Have Been Pwned para você ver vulnerabilidades e para você gerenciar senhas, temos alguns aqui. É muito importante trabalhar primeiro com senhas.
Falando especificamente de algumas mídias sociais que são muito importantes nos dias de hoje. Instagram. Quem aqui que não tem uma conta de Instagram? Todos nós temos contas no Instagram. Amigos, familiares têm, sejam contas pessoais ou contas jurídicas com alto número de seguidores. Está escrito roubo no Instagram, mas na verdade é uma situação de invasão de dispositivo, mas ele não acha o que eu queria mostrar, que é o crime que mais está acontecendo no Instagram hoje, que é a invasão de dispositivo no Instagram. E acontecem de várias formas, e eu vou mostrar para vocês aqui. Ou seja, um dia você está lá 11h50 na sua casa, mexendo no seu celular, de uma hora para outra você perde contato do seu celular. Você não consegue mais falar no seu celular, você perde contato do teu WhatsApp, Facebook e Instagram. E você fica, o que aconteceu? Por que esse horário? E nós estamos falando, na verdade, de sequestro de contas. É um crime que está acontecendo muito, principalmente no pós-pandemia, e que tem gerado prejuízos incalculáveis para centenas de pessoas. O que acontece? O modus operandi é esse. Você vai estar na sua residência, de uma hora para outra você vai perder o controle do teu celular. E os estelionatários vão começar a usar as suas mídias sociais para praticar diversos crimes, que eu vou explicar posteriormente. Mas o principal acontece o sequestro de contas como? Como é que o estelionatário tem acesso à minha conta, Emanuel? Como que ele consegue ter acesso ao meu celular? A primeira técnica é chamada de SIM swap. Vamos ver se eu coloquei aqui. SIM swap fraude. O estelionatário, ele se atentou que é possível fazer portabilidade do teu número para outro chip, em alguns casos só por telefone. Você fala assim, Emanuel, que absurdo. Sabe portabilidade? Portabilidade é um procedimento muito comum. Trocar o teu número para outro chip. Algumas operadoras de telefonia permitem que isso seja feito por telefone, só confirmando dados. Todos nós temos os dados de todo mundo hoje em dia na internet. Ou seja, o estelionatário às 11 horas da noite, 11h30, vai ligar no operador e vai falar assim, Emanuel, aqui é o Emanuel, eu quero trocar o meu chip, eu quero trocar o meu número para outro chip. Quando ele faz isso, é como se você estivesse fazendo a portabilidade do teu número para outro chip. Você vai perder acesso a todos os seus contatos. Agora, imagine você sendo uma pessoa pública que necessita dos seus dados, que tem uma empresa com milhões de seguidores, por exemplo. Imagine o prejuízo de imagem, o prejuízo financeiro que você pode ter se isso acontecer com você. Ou seja, a técnica de SIM swap fraude. O estelionatário obtém os dados da vítima e ele vai ligar para o operador e vai fazer ou a portabilidade ou vai fazer o downgrade, vai colocar para pós-pago, que é uma outra técnica. Ele vai instalar o chip em outro aparelho e vai resetar todas as suas senhas. Vai mudar a tua senha do Instagram, vai mudar a tua senha do Facebook e você não vai conseguir ter acesso. Vai colocar dupla verificação em todos os apps que você deveria ter feito e não fez, ele vai fazer. E quando você tentar retomar isso, você não vai conseguir, porque ele tomou as precauções que você não teve. E o que ele vai começar a fazer? Aí, os crimes são os mais variados. Oferta de produtos ou serviços na internet. O que ele vai fazer, então, com essa técnica de SIM swap fraude? A primeira técnica que o estelionatário usa de crime é a impersonation. Ele vai se fazer passar por você. Ele está lá no teu Instagram e ele vai virar você. E ele vai falar assim, amigos, estou indo viajar para os Estados Unidos. Pensei muito na minha vida e não aguento mais o Brasil. E estou vendendo produtos da minha casa para os meus seguidores. E começa a ofertar... Aí a imaginação é mais variada. Produtos de limpeza, produtos da casa, TV, sofá, cama... para os seus seguidores. Os seus seguidores vão acreditar que é você, porque em tese, é você que está movimentando aquele Instagram. E vão fazer pagamentos para o estelionatário. Ou essa técnica de SIM swap serve para obter dados pessoais. Quantos e quantos dados pessoais nós não temos em nossas redes sociais? WhatsApp, Instagram, Facebook, dados personalíssimos, dados de Estado em alguns casos, dependendo da questão de segurança e dos nossos cargos. Essas informações podem ser vendidas em meios políticos, podem ser vendidas das mais variadas formas, ou tratamos de vendas de contas, também em alguns casos na delegacia, em que as contas são vendidas, simplesmente os estelionatários eles praticam golpe de impersonation, fazem vendas até que isso fica saturado, os seguidores sabem que é um golpe, e eles vendem a conta para terceiros. Aqui há um exemplo que acontece
todo dia no Instagram. A pessoa faz um story dizendo: boa tarde, pessoal, tudo bom? Um amigo meu está mudando para outro país, está vendendo as coisas da casa dele. Motivo: doença, etc. E está vendendo uma box. Geralmente por preços que são preços normais, porque o estelionatário não vai colocar um preço muito abaixo do mercado, abaixo da FIP, porque sabe que ninguém vai acreditar. E nós temos lá 500 vítimas, 600 vítimas, 2, 3, 5 mil vítimas que fizeram pagamentos, e a pessoa não tem a conta. Se é uma conta pessoa jurídica, o problema é muito maior. Estava acontecendo isso com médicos, com dentistas, que estavam fazendo procedimentos de tratamento de harmonização facial, e a harmonização facial começou a ser exposta ali nos stories, e muitas pessoas pagaram. E o que vai fazer esse dentista agora que 700 pessoas pagaram? O prejuízo que ele vai ter? O que nós podemos fazer para combater isso, esse tipo de crime? Nós devemos nos atentar principalmente nesses 4 parâmetros: telefone, autenticadores, e-mails, que nós tratamos lá em cima, e senhas, que nós tratamos também lá em cima. Informações pessoais do Instagram. O que nós temos que excluir? Eu vou ensinar vocês têm que excluir o número de telefone do Instagram. Vocês não podem deixar o número de telefone no Instagram, salvo se vocês tiverem muita necessidade de deixar o número de telefone na bio. Empresas fazem isso. Deixam lá o número de telefone na bio para entrar em contato, principalmente no WhatsApp. Mas tem que ser um telefone exclusivo. E uma senha forte, senhores. Eu vou ensinar vocês depois a baixar um app autenticador, mas quando nós falamos de senhas fortes, nós falamos senhas que devem ter o trinômio: letras, números e caracteres. E um número mínimo de 8 elementos. Porque senão é muito fácil para o hacker, como nós vimos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, segundos eles conseguem descobrir nossas senhas. O que nós vamos fazer então? A primeira coisa, todos vão pegar os aparelhos e nós vamos clicar em conta, informações pessoais, vamos deixar só o e-mail e o aniversário lá no Insta e vamos tirar telefone, tem que tirar o telefone. Por quê? Se o estelionatário tem acesso através dessa técnica de SIM swap, o telefone pode causar prejuízo de outras montas. Você pode deixar um outro telefone, então tire o telefone. Não tem por que deixar o telefone e informação pessoal. O aniversário você tem que deixar porque tem uma política do Instagram de que não podem existir contas com menores de 13 anos de idade. Ou seja, algumas pessoas jurídicas montam o Instagram e o Instagram corta a conta porque a pessoa coloca a data de idade da empresa. Então, se acontecer isso, coloque o nome do CFO, a idade do CFO, de algum outro cargo de comando da empresa. Talvez vocês não consigam tirar o telefone agora, mas no próximo tópico nós vamos mostrar como retirar esse telefone. O primeiro passo é esse: não deixar o telefone ali nas informações pessoais. Tranquilo? Tranquilo. Depois eu vou deixar os slides para vocês. O segundo fator importantíssimo, que é o segundo fator de autenticação. A gente começou a ver isso no WhatsApp, principalmente. Todo mundo aqui, depois nós vamos falar de WhatsApp, mas tem que ter a dupla autenticação no WhatsApp. O que nós vamos fazer agora, então? Nós vamos explicar como colocar um app autenticador e a necessidade de excluir SMS e WhatsApp de dupla autenticação. E eu vou explicar por que vocês têm que fazer isso. Quais são os apps autenticadores? Vocês podem baixar aí o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator, que são os principais, o LastPass, o Twilio. Então vocês podem escolher qual vocês querem desses duplo autenticadores. Eu acho que muitos de tribunal já usam isso para acessar o próprio Projude. Por que é importante? Porque se alguém tiver acesso ao teu celular dessa forma de SIM swap, somente com a senha originária ele não vai conseguir entrar. Ele vai precisar uma senha gerada por um app duplo autenticador. Não vai ser só aquela senha, vai ser uma senha randômica que vai ser gerada de tantos em tantos segundos. É importantíssimo baixar isso nos computadores e nos celulares, principalmente para quem tem contas empresariais, para quem são pessoas politicamente expostas. E o que você vai fazer, então? Você vai entrar em configurações e vai entrar em segurança. Lá em segurança, autenticação de 2 fatores. E vai clicar em começar. Isso é bem simples. Não precisam fazer o procedimento agora, porque vocês vão ter que ter baixado o app autenticador, o Google ou o Microsoft. Vocês têm que ter esses apps baixados já no celular de vocês.
e vão colocar em começar. O que vai acontecer? O primeiro celularzinho ali, qual que é o método de segurança que vocês querem no seu celular? Vocês têm que retirar WhatsApp e SMS, por quê? Porque o estelionatário ele vai estar com o teu celular na técnica de SIM swap. Se você colocar dupla autenticação pelo WhatsApp, o que vai acontecer quando você tentar fazer a dupla autenticação pelo WhatsApp? Vai voltar para o celular dele, não vai adiantar nada. E o Instagram não se atentou a isso. Ou SMS. O SMS vai para o estelionatário. Não adianta você ter um método de segurança a mais que vai voltar para o estelionatário. Então o que você vai ter que fazer? Aplicativos de autenticação, que são os recomendados, e vai colocar um autenticador que é diferente, que é o do meio, que é o celular do meio, que vai levar você a um número-chave, vai gerar um número serial. Esse número serial, você vai ter que fazer um Ctrl+C e vai fazer o Ctrl+V no app verificador que você baixou. Vai ser simples isso posteriormente, vocês vão ver que é simples. Vocês vão criar uma conta que vai ser lá, Instagram, Facebook, WhatsApp, e vai colar a chave. E vai dar OK. A partir de então, o teu Instagram, o teu Facebook, o teu e-mail, ele vai abrir com aquele app autenticador. Se o estelionatário tiver acesso ao teu celular por essa técnica de SIM swap, por exemplo, ele não vai conseguir, porque ele não vai ter a dupla autenticação no teu celular. Façam um passo a passo com calma, digitem depois nas pesquisas como colocar dupla autenticação, apps de dupla autenticação, é muito importante vocês se precaverem com relação a isso. Além desse app de dupla verificação, o que é importante para pessoas que têm muita informação no Instagram? É importante fazer o backup. O Instagram permite que você faça o backup de todas as suas informações mensalmente. E você pode recuperar arquivos que estão apagados. Como que você vai fazer isso? Você vai lá e clicar em configurações e baixar suas informações. Se você tem muitas informações, fotos de família, de viagens, eu aconselho a fazer isso pelo menos uma vez. Você não sabe o que pode acontecer. Alguém invadir o teu Instagram, você passar uma senha por engano para terceiros ou utilizarem aí uma técnica de engenharia social contra você e você passar algum dado. Então você pode fazer a baixa desses dados. É muito importante isso para pessoas jurídicas com muitas informações. Fazer inclusive mensalmente. Baixar janeiro, fevereiro, março, abril, todo mês fazer a baixa de arquivos no Instagram. Para celebridades, que são o caso de vocês, outra coisa que dá para fazer também, e que eu oriento, você pode colocar privacidade nos comentários. Se você tem muitas pessoas que acabam comentando no seu Instagram, você pode entrar em privacidade, palavras ocultas, gerenciar palavras e frases. E você pode colocar limitadores de palavras que você queira que apareçam no teu Instagram. Por exemplo, você torce para um time e não quer que falem do outro time. Você pode colocar lá o time que você não quer que apareça. Dizeres políticos, dizeres de ódio, que já estão bloqueados normalmente pelo Instagram, mas você pode refinar essa pesquisa, isso não aparece. Para pessoas politicamente expostas, também é muito importante, isso é importante ser feito. Privacidade, você pode fazer um dicionário de todas as palavras que você não quer que apareçam no teu Instagram, por exemplo. Bom, com relação ao WhatsApp, também, durante a pandemia, foi um crime que tivemos índices altíssimos de invasão com relação ao WhatsApp. O golpe funciona mais ou menos assim. O golpe clássico do WhatsApp. A vítima vai estar vendendo um produto na internet. Um carro, um veículo. E o estelionatário vai entrar em contato com a vítima se fazendo passar pela plataforma. Ela vai falar, olá, o senhor está vendendo um carro? Aqui é da plataforma X, Y, a gente quer saber se é o senhor mesmo. Só que o que o estelionatário está fazendo? Ele está colocando no celular dele o teu WhatsApp. E você vai receber um código de confirmação de 6 dígitos, que você não pode passar para ele. Contudo, por causa das técnicas de engenharia social, você acreditando que é da plataforma, você vai passar para o estelionatário. E o estelionatário vai ter acesso a todos os seus contatos do WhatsApp. Isso aconteceu muito na pandemia. Muitos empresários, pessoas físicas, pessoas jurídicas foram vítimas. E o estelionatário vai começar a mandar mensagem para os seus contatos, dizendo, pai, preciso de dinheiro. Grupo do futebol, vamos fazer um churrasco. Empresários, estou precisando de adiantar a minha cota da minha sociedade. E acredito que todos nós tenhamos, mas para quem não tenha, a dupla verificação no WhatsApp. É o que tem mais simples, não precisa ter um app de dupla verificação.
você pode colocar dupla verificação no WhatsApp por si só e ficar protegido com relação a essa técnica de engenharia social em que o estelionatário acaba pegando o seu WhatsApp. Aqui falando como colocar a confirmação em 2 etapas, confirmação em 2 etapas, ativar. Só não esquecer o código PIN que é gerado, porque senão você não vai conseguir acessar mais o teu WhatsApp. Daí você vai ter que ver outras formas para conseguir ter acesso ao teu WhatsApp, mas é muito importante você decorar mais essa senha. O que aconteceu? As vítimas começaram a se atentar nisso e não estava mais dando certo esse tipo de crime. Os estelionatários não estavam conseguindo pegar mais o WhatsApp das vítimas. Então eles mudaram um pouco o modus operandi. Ou eles fazem a técnica de SIM swap, que na verdade você não estava preparado porque você não tomou alguns cuidados básicos e ele tem acesso a tudo teu, ou eles estão usando uma outra técnica, que é a técnica de mandar a foto sua para um parente seu. Eu acredito que isso deve ser muito comum e sabido de todos que estão aqui. De uma hora para outra, algum familiar seu, ou pai, ou mãe, ou irmão, recebeu uma mensagem se fazendo passar por você ou por alguém da sua família pedindo dinheiro. Como que os estelionatários conseguem isso? É muito simples. Eles têm dados, e os dados são os elementos de informação mais importantes que existem no mundo moderno, e eles conseguem esses dados das mais diversas fontes. Deep Web, compras legais, dados cadastrais legais, Serasa, entre outros dados de comércio. E se você tem o mesmo cadastro que um familiar seu, ele vai pegar o seu cadastro, vai pegar do seu familiar e vai mandar mensagem para sua mãe, por exemplo, se fazendo passar por você. Esse é o golpe que mais está acontecendo hoje, que envolve idosos no estado do Paraná. Aqui, novamente, eu coloco como funciona o golpe, para nós termos uma ideia. Como são as mensagens? Você já ouviu falar do golpe da foto do WhatsApp? De uma hora para outra, um parente teu, geralmente mãe, pai ou irmão, vai mandar uma mensagem no teu WhatsApp pedindo dinheiro, como a gente vê aqui. Vai falar boa tarde, você vai falar tudo bem e vai falar que está precisando de uma ajuda para resolver uma situação, só que é para pedir dinheiro. E esse golpe não acontece só com pessoas comuns, como nós, mas também com celebridades, como eu vou mostrar aqui. São 2 pessoas da minha família, né, que caíram nessa situação. Olá, armazena meu novo número. Este será para uso pessoal. O outro ficará somente para trabalho. Eu te mostro no meu aqui. Meu filho me manda ele dizendo que trocou de celular. Um dia sim, um dia não. Eu recebo, aí eu deleto na hora. Então, pessoal, a gente vê exatamente o modus operandi que eu mostrei para vocês na mensagem anterior. Bom, pessoal, acredito que todo mundo já viu, já conhece esse golpe, é um golpe muito comum. O que você pode fazer para se precaver? O principal se alguém vai fazer uma transferência de dinheiro, peça uma videochamada, converse por telefone com o parente, avise seus pais dessa modalidade criminosa. Muito simples. A prevenção no crime de estelionato é o melhor remédio. Quando nós falamos de estelionato, nós não estamos falando de crimes clássicos, como roubo, um furto, um homicídio, em que o poder público pode efetivamente pegar, ver um hotspot, onde que aconteceu aquele crime, e fazer uma política preventiva, por exemplo, de levar a polícia militar lá, levar a guarda municipal naquele local. Isso não acontece com o estelionato. O estelionatário não está em Curitiba. O estelionatário, como eu disse antes, está em outro local do país. A conta bancária está em outro local do país. A prevenção no crime de estelionato é o melhor remédio. Como o crime de homicídio, por exemplo, deixa vestígios, câmeras, nós temos testemunhas, nós temos impressões digitais, nós temos sangue, os crimes virtuais também deixam vestígios. Nós temos internet protocolo, nós temos contas bancárias, nós conseguimos localizar os estelionatários. O que é importante com relação, então, a essa preservação do chip, do PIN, do SIM? Quando é feito essa portabilidade, você pode criar uma senha sua para o teu chip. Isso também é possível fazer. Mais uma senha. As operadoras, elas têm senhas padrões. Por exemplo, 1010, 888. Então, o estelionatário, quando vai fazer o SIM swap, fraude, ele vai colocar a senha padrão. E você pode alterar isso no teu celular. Você pode trocar a senha do teu chip. Se você é uma pessoa politicamente exposta, é uma pessoa jurídica que tem muitos seguidores e vai precisar do seu número e de suas redes sociais, eu aconselho a fazer isso por fim.
Acho que nós temos muitas dúvidas, o assunto é muito vasto, então se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma dúvida, vocês podem mandar para mim que a gente vai conversar agora, né? Inclusive, assim, para vocês que estão aqui, vocês também estão no YouTube, o tema é muito envolvente, porque o Tribunal de Contas, ele labora, fiscaliza, mas quando ele traz um tema desse, que é da sociedade, quantos aqui, enquanto o doutor aqui fazia, né, os testes no telefone, eu ficava vendo ali as pessoas surpresas aqui do outro lado, inclusive eu aqui também, eu estou exposto em 5 sites. Mas assim, doutor, acaso queira, podemos começar com algumas perguntas ao final, como achar conveniente. Pode ser agora, então. Vamos conversar. Porque o objetivo é nós nos protegermos dessas vulnerabilidades e tirarmos as dúvidas, principalmente, que são muitas, né, com relação a operações. Perfeito. Doutor, tem a pergunta da Evelyn. Quais iniciativas que o cidadão pode tomar no momento em que deparamos com a tentativa de golpe? Como denunciar? Tá. Nós vivemos num mundo que, se nós pensarmos há 10 anos atrás, quando você era assaltado e levavam o teu celular, eles pegavam o teu celular, vendiam o teu celular ou desmanchavam o teu celular para peças. Há 5 anos atrás isso. O que acontece hoje? Hoje, se você é assaltado, o pessoal que assaltou não quer o teu aparelho para vender suas peças. Ele quer o seu aparelho para ter os seus dados. Porque é muito mais fácil e ele consegue muito mais dinheiro fazendo Pix, por exemplo, falsos, do que vendendo o aparelho. Primeira coisa, você tem que trabalhar com prevenção. De nada ia adiantar a gente ter falado tudo isso daqui se a gente não implementar esses aspectos de segurança. Mas vamos dizer que você não foi prevento e você acabou caindo no golpe. Crimes virtuais deixam vestígios. Qual é o nome dela? Érica? Evelyn. Evelyn. Crimes virtuais deixam vestígios. Você fez transferências Pix? Quais são as chaves Pix que você utilizou? Telefone? Você usou e-mail? Foi uma chave Pix randômica? Você sabe para quem que você fez o pagamento para o beneficiário. Guarde esses dados. Você conversou com o estelionatário pela internet? Você sabe qual que é a URL? Qual que era o site que você utilizou? Dê prints desses sites. Você conversou com o estelionatário através de plataformas de conversa, WhatsApp, Telegram? Dê prints e pegue os números que você teve com esse estelionatário. Você precisa trazer elementos para a polícia judiciária conseguir iniciar a investigação. São elementos assim que pessoas medianas conseguem entender. Telefone, contas bancárias, porque através disso nós conseguimos IPs de acesso, conseguimos oficiar o Meta, por exemplo, para buscar informações, quais foram os IPs que aquela pessoa acessou, o WhatsApp, para a prática dos golpes. É mais ou menos isso. E fazer o boletim de ocorrência, é muito importante. Perfeito, doutor. Bom, a Elenir, ela veio com vários comentários, mas teve um aqui que foi um misto de comentário e questionamento. Indignação. Exato. Por gentileza, depois explique o que estamos vivendo, em perigo ou não, vulneráveis ou não, o uso do pagamento no Pix, haja vista exposição dos dados bancários em fazendo pagamento. E eu vou dizer mais, eu conheço pessoas que não usam o Pix por causa dessa precaução também. Sim, a ferramenta ela é maravilhosa. Antes nós pagávamos TED, DOC, pagávamos valores para as instituições bancárias para poder fazer transferências, não é verdade? Sim. Hoje nós temos uma ferramenta que é instantânea, que é uma transferência rápida, que não há pagamento de taxas, que em tese pode ser feita de madrugada, em qualquer horário, e em tese não tinha limite de valor. O problema não é a ferramenta em si, é o mau uso que terceiros fazem dessa ferramenta. Nós devemos nos precaver. Você pode, dependendo da instituição bancária, diminuir o valor da transferência de Pix, por exemplo, não deixar 30 mil, não deixar 40 mil, deixar um valor abaixo. Algumas instituições bancárias, elas limitam transferências de Pix em horário noturno. Em alguns estados da federação, infelizmente, estavam tendo sequestros para fazer transferências de Pix. A pessoa ficava retida, com a sua liberdade restrita, eram feitas transferências de Pix e, posteriormente, a pessoa era solta, no período de madrugada. A ferramenta é maravilhosa, nós devemos saber como trabalhar com a ferramenta. Bom, inclusive, eu tenho um limite no noturno também. No noturno. No noturno. Exatamente. E salientando isso, o Estado ele vai criando mecanismos para criar segurança jurídica para aquele instrumento. O Banco Central ele possui uma resolução, a 147, se eu não me engano, que fala especificamente sobre as transações de Pix, falando que tanto os bancos, o seu banco, quanto o banco do beneficiário são responsáveis por transações. Ou seja, se você fez uma transferência por engano ou mediante golpe para um estelionatário e
o estelionatário tem lá 500 transferências de R$ 100, algo totalmente atípico, e o banco do beneficiário não bloqueia esse valor, o banco do beneficiário vai ser responsável por aquela transferência. Ou seja, o seu banco também é responsável e o banco do beneficiário também é responsável pelas transferências. Então cabe uma reclamação ao Banco Central, eventualmente. Cabe também. uma reclamação ao Banco Central e uma demanda indenizatória de danos civis, por exemplo, materiais e morais. Materiais, pelo menos, sim. Sim, perfeito. Bom, a Ana, sobre o SIM-Web, as operadoras de telefonia estão tomando providências referente a isso para impedir que estranhos não façam a portabilidade a não ser o titular da linha celular? Sim, a gente falou de SIM swap, foi uma sacada que os estelionatários tiveram de fazer a portabilidade, geralmente em períodos noturnos, e em operadoras que permitem fazer isso por telefone só com confirmação de dados. A gente passou aqui tudo que poderia ser feito para que a pessoa não caia nesse golpe, né? Mas é possível você se precaver, sim. Colocar senha no SIM, no chip, é possível. Você colocar apps autenticadores. Da mesma forma com o banco, que cabe a reclamação ao Banco Central, caberia uma reclamação para a Anatel também. Para a Anatel e uma ação de danos morais e materiais contra a operadora de telefonia que cedeu esses dados, que fez a portabilidade. Eu acredito que sim, com certeza. Bom, Cláudia, existe algum portal para consulta em tempo real, caso a vítima, durante o golpe, possa fazer alguma consulta, caso ela desconfie que está sofrendo um golpe? Depende do golpe. Por exemplo, um golpe que aconteceu muito na pandemia, que é um golpe que utiliza as técnicas de clickbait, né, de clicar e ser vítima, foi o golpe de falso leilão. Os estelionatários montam sites de leilão muito bem orquestrados e as vítimas que algumas vezes não estão familiarizadas em compras de leilão acabam fazendo transferências gigantescas, 100 mil, 200 mil reais para fazer... para pegar esses veículos. Dependendo do tipo do golpe, você consegue ter uma proteção. Por exemplo, se você digitar site de leilões falsos, existe uma lista de vários leilões falsos que são utilizados para golpe. Se você está sendo vítima desse golpe, você pode se utilizar. Mas, por exemplo, se você está fazendo uma compra no Instagram, por exemplo, e você acha que que a página está um pouco estranha, você pode se precaver. Da mesma forma que a internet ela auxilia a prática de golpes, ela auxilia você a se precaver. Temos sites ótimos, Reclame Aqui, sites de buscas. Coloque lá, procura o CNPJ daquela empresa. Ela vai ter um CNPJ. Será que o CNPJ é novo? O CNPJ não é novo? Será que não tem outras pessoas que já reclamaram? Reclame Aqui é uma plataforma aberta. Você vai fazer uma reclamação, vai ver que várias pessoas reclamaram já de não entrega desse site. Você vai fazer a compra mesmo assim? Novamente, nós falamos de prevenção aí. Ok. As perguntas são as partes, né, mais realistas, né? Sim, nós trazemos para a realidade as angústias do que a gente falou aqui. Temos o Marcos aqui, de Nápoles. Ele questionou o seguinte: tem como salvar fotos, Facebook, Instagram, e apagar elas depois para que eventualmente alguém não possa utilizar? Como, por exemplo, esse exemplo que o doutor aqui disse, quando se encaminha a foto para um parente? Olha, o Instagram possui aquela ferramenta de você fazer a baixa dos seus dados. Você pode fazer a baixa dos seus dados, vai ficar numa nuvem isso, e você pode deletar se você quiser. O principal não é você esconder a informação apagando a informação. Eu acredito que de tudo que a gente conversou, o principal é você ver que existem ferramentas que podem te proteger. Você não precisa ficar vulnerável na internet. Você pode criar uma dupla verificação, você pode criar uma senha forte, você pode criar uma senha que é criptografada. Você não precisa esconder os seus dados. É claro que você não precisa escancarar os seus dados para todo mundo também, né? Ter um Instagram aberto, ter dados que todo mundo pode ver, que sabem horário, tudo que você faz você posta na internet. Isso também pode ser limitado. Isso é verdade. O Instagram, às vezes fechado, é uma boa, né? Bom, a Vaz pergunta o seguinte: quanto aos bancos, ao sofrerem ataques cibernéticos e aos dados armazenados se porventura forem vazados, e a pessoa não tem ciência, como proceder? Qual a forma de saber isso? É dentro do extrato bancário? Não, o extrato bancário não vai mostrar que teve vazamento de dados. Os setores de compliance, os setores internos de segurança vão ter acesso a isso. Às vezes você nunca vai saber que teve uma vulnerabilidade no seu banco, por exemplo. Acontece nos mais variados setores. Desde um banco até o videogame que seu filho joga, os dados do teu cartão de crédito que está para comprar o jogo do celular, por exemplo. Pode acontecer. Bom, a última pergunta aqui que nós temos é do colega André Fadel, colega aqui da casa.
Os elementos cítricos usados para abertura de contas bancárias chegam a ser investigados e processados? Normalmente, como isso é processualizado? Os elementos cítricos. Os laranjas. Essa operação que nós fizemos, a Saque Rápido, ela se originou de sites falsos em que os estelionatários impulsionavam com o Google Ads palavras-chave para atrair as vítimas para clicar e para fazer negociações de empréstimos. E nós identificamos, através de quebra de sigilo bancário, através de RIF, centenas de laranjas. E nós conseguimos prender aí 50, eram 50 prisões, nós prendemos 40 e poucos, dentre eles vários laranjas. Não é possível, hoje no Estado Democrático de Direito, você emprestar uma conta para um terceiro, ter uma movimentação bancária fora do normal e você usar a teoria do avestruz, esconder a sua cabeça no chão e fingir que não sabia o que estava acontecendo. Né? É a cegueira deliberada. Isso não pode mais e as polícias e o judiciário estão combatendo isso. Nenhum cidadão pode alegar desconhecimento. Desconhecimento, não. Na própria linha de prevê. Bom, o Marcelo Razeira. Última pergunta, doutor. Há um golpe em que os estelionatários simulam uma ligação do número de telefone do próprio banco. Isso ocorre há um tempo. Sim. Como é possível perceber que os bancos não conseguem coibir essa prática? Nós temos vários golpes em que os estelionatários se fazem passar por banco. Que é um clássico, aconteceu muito na pandemia, é o golpe do motoboy. O estelionatário, ele liga para a casa da vítima no telefone fixo da vítima. A gente esquece que quando a gente liga no telefone fixo, se eu que recebi a ligação desligar, a linha não cai. Ou seja, o estelionatário continua na linha. Daí o estelionatário vai falar assim, Emanuel, você teve um gasto de 50 mil reais agora no shopping. Eu vou ficar desesperado, vou falar, não tive gasto nenhum, tá louco? E eles falam, então liga no 0800 do seu cartão, que você vai conseguir resolver com o 0800 do seu cartão. Então eu desligo o telefone fixo, se for o caso, e quando eu estou ligando de volta, os estelionatários continuam na linha. E é uma técnica de engenharia social isso. E a gente não sabia o que estava acontecendo. A gente achava, putz, será que eles estão clonando o telefone das vítimas? E na verdade era muito simples. É uma coisa que acontecia na nossa época de criança, que a nossa avó ligava, deixava o telefone fora do gancho e a gente tentava fazer a ligação e não conseguia. E então eles enganam as vítimas e falam assim, não, o senhor fique tranquilo que a gente vai pegar o cartão do senhor na sua casa. E vai picotar o cartão. O senhor pode picotar o cartão, não tem problema nenhum. Daí vai lá um motoboy, que é um procedimento totalmente irregular, não existe isso, nenhum banco vai mandar ninguém na tua casa pegar cartão nenhum. Ele pega o cartão, faz compras online, porque ele vai ter o código de segurança. Em alguns casos as vítimas dão o cartão inteiro, em alguns casos as vítimas dão a senha para os estelionatários. E é um golpe que eles se fazem passar pelo banco, por exemplo. Mas tem centenas de modalidades análogas. Aí a jurisprudência é a mais variada. Eu sou delegado, mas a gente acaba estudando. E tem ganhos de causa tanto para os bancos quanto para os consumidores. Inclusive no golpe do motoboy. Essa é nova para mim também. O golpe do motoboy? Sim, essa foi nova. Bom, nós tivemos aqui vários parabéns, tá? Felicitações. As perguntas aqui, basicamente, que a gente filtrou já acabaram, doutor? Vamos ver se eles não têm interesse. Alguém aqui... Eu recebi uma ligação do Itaú, identificando-se, né? Banco Itaú. Com o telefone do Itaú. Com o número né? do Itaú, no meu celular. Eu abri a internet, consultei o número do telefone, era do Itaú, certo? E entrei em contato depois com a agência pelo chat. Né? E eles não entraram em contato com você, né? Não entraram, não tinham... Né? Claro que também verifiquei se tinha aparecido nos cartões de crédito alguma, não apareceu nada. Esse golpe é mais elaborado. Mas eles usaram, aparecendo na minha tela, o número do Itaú, inclusive que é um número que eu tenho cadastrado, aparece imediatamente Itaú. O que a gente viu que aconteceram alguns boletins na delegacia foram, eles usam o telefone da instituição bancária, mas com DDD. E daí, na verdade, o telefone do banco é o 4004, por exemplo, e não tem DDD. E os estelionatários eles usam com DDD. Mas se você receber essa ligação, por exemplo, vai aparecer o telefone cadastrado no banco para você. Em alguns casos aconteceram isso. E em outros casos ainda, o telefone é o do banco. Há alguma forma de escamotear, de esconder o número verdadeiro e transformar esse número com o número do banco. Outra coisa que eu gostaria de saber poderia disponibilizar esse roteirinho de segurança aqui no PDF? Eu vou deixar com o pessoal da escola. Isso é interessante, até porque eu tenho conversado com meu filho. A questão do golpe do Instagram, a gente tem visto, assim, eu vejo quase toda semana um colega meu ser hackeado. Sim. Né, nessa situação. Das fotos, meu filho e minha esposa receberam, ele em casa, né, diretamente.
o que eu faço? Eu já salvei lá do Nuciber e tal, e mando de volta no Nuciber o telefone direto para ele. Né? Mas eu não me sinto à vontade, eu cheguei até a ligar para o Nuciber, né? E não senti espaço, digamos assim, para conversar, para formalizar a denúncia e tal. Porque o telefone eu tinha, a pessoa que me ligava eu tinha. Sim. Ou seja, a pessoa que dizia anote o novo número, ela tem um número de celular que é facilmente identificável pela rádio base. Sim. Da onde ele está fazendo. Por que eu não consigo? O que os estelionatários fazem com os telefones, eles têm o chip, mas eles não usam o telefone. Eles não usam o chip do telefone. Eles só usam o telefone para Wi-Fi. Eles só usam a internet do telefone. Então, é diferente de quando a gente pede, por exemplo, uma interceptação, um dado telefônico com herb, vai dar antena, isso não dá certo. Porque eles só vão usar o IP. Então a gente tem que fazer todo um pedido diferente para o juiz, solicitar o IP da máquina que foi usada, através do Meta. Daí o Meta tem que responder, que é a proprietária do Facebook, do Insta. Então isso demora mais ou menos uns 6 meses para sair a autorização, para o Meta responder. Daí a gente vai ter vem lá mais ou menos 10 mil folhas, cada folha vem com 10 mil IPs. Daí a gente tem que fazer todo um rateio para saber qual que é a operadora de telefonia que gerou aquele IP. E daí a gente consegue saber, tem 50 mil IPs são da TIM, 70 mil IPs são da Vivo. E a gente consegue saber os endereços através disso. Tem como rastrear. Temos mais alguma pergunta? Uma. É isso, doutor? Acho que é isso. Queria aqui agradecer a presença do nosso delegado aqui, doutor Emanuel. Muito obrigado, assim... Queria que não só aqui para todos, mas principalmente quem também está no YouTube, foi interessantíssimo. Eu mesmo, pensando que conheci um pouco desses golpes, mas aprendi muito hoje. Obrigado, inclusive, já vou levar isso também para os outros colegas, amigos, todas essas situações de relação que a gente não caia mais nesses golpes. Claro, lembrando sempre que o material vai ficar à disposição da EGP, então, se eventualmente você que está do outro lado queira ter acesso, encaminhe um e-mail para a EGP, que nós encaminhamos para você esse material. Muito obrigado, doutor. Obrigado, parabéns.